Mão. A mão é dividida em 3 partes: carpo, metacarpos e falanges. O carpo, ele é composto por 8 ossos, que estão dispostos em 2 filas de 4 ossos, 2 linhas de 4 ossos. Então a gente sempre conta assim: do dedão para o dedinho, começa na altura do 2º dedo: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Lembrando que só o amato tem ganchinho. 5 metacarpos e as falanges, proximal, média e distal. Lembrando que o primeiro dedo, tanto da mão quanto do pé, só possui 2 falanges, proximal e distal. Não tem falange média. No membro inferior nós temos o fêmur. O fêmur é o osso mais longo do nosso corpo. Nós temos a cabeça do fêmur, que se articula com a cavidade acetabular. O colo do fêmur, lembrando que a gente tem o colo anatômico e o colo cirúrgico. Os trocânteres, trocânter maior e trocânter menor. No outro lado a gente tem a face patelar, na extremidade distal, anterior. Na extremidade distal posterior, a gente tem os côndilos. Então, do lado da cabeça, côndilo medial. Do lado oposto, côndilo lateral, né? E aqui tem a fossa intercondilar. A tíbia, na perna nós temos 2 ossos, a tíbia e a fíbula. A tíbia é medial, então a gente observa a tuberosidade da tíbia e o maléolo medial. O maléolo medial, então, é aquele ossinho que a gente bate no pé da mesa lá, né, do lado de dentro, tá? E a fíbula, ó, uma setinha, a fíbula é fininha e fica fora, a fíbula é lateral, tá? Então aqui, ó, a extremidade proximal é mais gordinha, é a cabeça da fíbula. A extremidade distal é mais achatadinha e é o maléolo lateral. Maléolo lateral. Então o maléolo medial fica na tíbia e o maléolo lateral fica na tíbia. O pé. No pé a gente tem o quê, ó? Um conjunto de 7 ossos que formam o tarso, os metatarsos e as falanges. Então a gente tem calcâneo, talos, navicular, cuboide e os 3 cuneiformes. Daí a gente tem os metatarsos e as falanges, proximal, média e distal. Lembrando que o hálux, que é o nome do dedão do pé, né, só possui 2 falanges, proximal e distal. A cintura escapular é composta por 2 ossos, escápula e clavícula. Tá? A escápula, então, ela possui a espinha da escápula, o acrômio, a cavidade glenoide, que se encaixa, onde se encaixa a cabeça do úmero, e aqui o processo coracoide. Tá? E a clavícula. A clavícula tem 2 extremidades. Então aqui a gente tem a extremidade acromial, que vai se articular com o acrômio, lá na escápula, e a extremidade external, que é mais gordinha, ó. Ela se articula então com o osso externo. O osso externo, ele faz parte da caixa torácica. Então o osso externo, ele é dividido em manúbrio, corpo do externo e processo chifoide. Isso aqui são as cartilagens costais. As costelas vão se unir com as cartilagens costais e vão chegar até o osso externo, né? Aqui, então, a gente pode... Tá? O osso externo, tá? Então, aqui de novo, manúbrio, corpo do externo, processo chifoide, as cartilagens costais e as costelas. São 12 pares de costelas. Os 7 primeiros pares são verdadeiras e os 5 últimos são falsos. Tá? São falsos por quê? Porque a sua cartilagem não se une diretamente com o osso externo. Os 2 últimos pares, além de serem falsos, são flutuantes. Entre as vértebras existe o disco intervertebral, que serve para amortecer os impactos. Bom, no membro superior nós temos o úmero, tá? Então, o úmero tem a cabeça do úmero, que se articula com a cavidade glenoide. E aqui nós temos
as tuberosidades maior e menor do úmero. Na região distal, nós vamos ter na região distal existe a tróclea, que é onde vai se encaixar então a una, né? No antebraço nós temos dois ossos. No antebraço nós temos a una, tá? A una ela vai se encaixar na sua região proximal com o úmero. E a gente tem aqui, ó, o olecrano, a incisura troclear e o processo coronoide. E aqui tem a incisura radial, que é onde se encaixa a cabeça do rádio, tá? Na extremidade distal, na epífise distal, nós temos o processo estiloide da una. O outro osso do antebraço é o rádio. O rádio tem a cabeça do rádio, o colo do rádio, a tuberosidade do rádio. Na extremidade distal, a gente tem o processo estiloide do rádio e a incisura ulnar.